6h47 da noite. Então, uma boa noite para cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Hudson Garcia entrou. Uma boa noite. Está eu e meus bichinhos aqui. Tá eu e o Félix. A Branca tá ali do outro lado. Deixa eu ver se eu melhoro essa câmera aqui. Félix tá aqui comigo, né, Félix? Sempre tentando melhorar a câmera aqui, ó. Olha o Félix comigo aqui, gente. Então nós vamos dar início à chave do Evangelho, parte 68 e 69, né, Félix? Então, Félix aqui comigo, gente. Boa noite, Luciano. Deus abençoe. Hoje eu vi você lá, Luciano, lá na rua, lá na rua, perto da casa de sua mãe. Você tava lá perto do negócio de carro lá. Correndo igual doido perto de um carinha da bicicleta. E eu fazendo entrega. Então, uma boa noite para o Luciano, uma boa noite para Nath. Boa noite, Nath. Então, nós vamos trazer a chave do Evangelho, parte 68 e 69. Olha o meu gatinho Félix aí, né, Félix? Hoje ele quer participar da live. Vou esperar um pouco as pessoas chegarem, né? Hoje é segunda-feira, 29 de dezembro. Agora é 6h49 da noite. Né, Félix? Trabalhei muito hoje, graças a Deus. Eu já fui lá pro Betinho afora, já fui lá pro lado do Ceasa, já fui para Amazonas e voltei. Não, rodei demais. Graças a Deus trabalhei hoje. Propósito de comprar um carrinho, fazer Uber de carro. Então nós vamos juntar um dia de novo. Eu entreguei meu carro, não deu certo não. Convidar, não sei esse nome que está escrito aqui, ó. Roberto Burali entrou. Fabiana Pires, boa noite também, Fabiana. Então nós estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Tá eu e meu gatinho Félix aqui. A minha esposa saiu, foi lá no BH para comprar o café. Regiroc Salvatagem entrou. Oli Robert entrou. Estou esperando um pouquinho para ter mais gente para mim já colocar lá na chave do Evangelho, tá, gente? Irineu entrou. Irineu Valentim. Miguel Samuel Cardoso. E eu peguei a entrega hoje, eu estava rodando igual doido, aí eu coloquei destino para casa, eu peguei um rapaz lá no Eldorado para trazer ali na rua 6. Foi onde eu encerrei a minha entrega. Rafael, Adalto, Luiz. Eu estava fazendo entrega até agora. Entreguei um buquê de flor. Kellyzinho. Elita Martins. Francisco Fernandes. Uma boa noite para vocês aí. Professor, você vai escutar a mensagem hoje, velho? Vítalo Florencio José Francisco Souza. Convidar a oportunidade para ser co-host. Luli 32. Janete Silva. Glaudemir de Paula. Uma boa noite, Glaudemir. José entrou. Deus abençoe. Eu acho que já tá bom, né? Peraí. Marilda Medeiros, boa noite. Eustáquio Borges da Costa. Belito Alva 777. Amarildo Rosário entrou. E agora eu aqui, né? Esse aqui é o Toninho Motoboy. Então eu vou compartilhar minha live e já vou colocar, viu? Eu não vou ficar falando muito mais não. Oi, Branca.
Altoninho Motoboy entrou aí, ó. Estou compartilhando minha live aí lá no Instagram também. Então vamos lá, gente. Vocês me desculpem aí os outros nomes aí, se eu puder falar depois. Aleatório entrou. Então vamos para a chave do Evangelho. Deixa eu virar a câmera já de uma vez, né? Pedro entrou. Boa noite, Pedro. Beto entrou também. Então, vamos para lá. Então agora quem vai falar com vocês aí é meu pastor aí, ó. Olá, Deus abençoe. Desejo que você esteja bem. Para estarmos bem, nós devemos estar sempre na presença de Deus, sempre envolvido, como disse o Salmo 1, né? Bem-aventurado o varão Fátima que medita Mendonça. na lei do Senhor de dia e de noite. Elaine Então eu tenho Miguel. que perder todo o meu tempo, eu vou ficar sem trabalhar. Não, meditar, envolvido Girlene com a lei do Campos. Senhor, com a palavra de Deus, é algo maravilhoso, porque você pode estar dirigindo pensando em Deus, você pode estar trabalhando pensando em Deus. Nós devemos estar envolvidos assim, para quê? Por isso eu disse que estar bem depende de estar envolvido com Deus constante. Porque Deus tem deixado os seus sinais em todas as coisas. A natureza tem a assinatura de Deus. Os acontecimentos, os eventos políticos, religiosos, naturais, todos têm uma profecia a respeito disso. Portanto, se você está envolvido com Deus, tudo está bem. Para nós nos envolvermos ainda mais, eu gostaria de trazer aqui uma meditação, de convidar a ler comigo a parábola das bodas em São Mateus, capítulo 22. O Senhor Jesus Cristo contou essa parábola e disse, a partir do verso 2, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Os convidados para os quais eles foram enviados não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócios, outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Você sabe que nós já falamos sobre quem são esses servos de um grande rei, um grande senhor, convidando as pessoas para entrar. São pregadores da palavra de Deus, porque aqui é uma parábola, que estão convidando as pessoas ao jantar, ao banquete de Deus. Muitos não fazem caso, têm outras coisas para resolver, mas tem muitos que ainda se desfazendo do convite, da palavra, se insurgem contra os servos do Senhor, os matando muitas vezes. Como é que se mata um pregador? Falando mal, desvalorizando, menosprezando seu ministério. Não é nosso assunto, mas é bom lembrar assim. Então veja, e o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou suas cidades. Isso aqui já está reservado para o mundo. O exército de Deus já está a postos para incendiar esse mundo. Poucos dizem. O que é o exército de Deus? Tudo que você pode pensar que traz fogo sobre a terra. Nós estamos vendo, e isso é escriturístico, vulcões, terremotos, bombas, guerras, rumores de guerra. Todas essas coisas fazem parte, dentro da parábola, do exército, desse grande Senhor. Isso tudo está nos seus lugares, se entrincheirando para combater a Satanás e aqueles que, ao invés de ouvirem os servos de Deus, deram ouvidos a Satanás e aos seus servos. Mas, caminhamos.
Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons. Muitas pessoas dizem assim: a igreja, fulano era, a gente conhecia ele assim, assim, agora está dando uma de santinho. Não é que ele está dando uma de santinho, não, é que Deus passou por cima daquela sua velha condição e mandou trazê-lo. E se ele aceitou o convite, ele pode entrar. Ah, fulano pode ir na igreja? Pode ir na igreja. Ele aceitou o convite? Aceitou. Então que venha, porque há uma maneira de mudar. E é isso aqui o nosso ponto. Tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e levai-o, e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O profeta William Branham, na sua mensagem Coisas que Hão de Ser, sei que nós temos pouco tempo aqui, mas ele fez menção dessa parábola. E aí ele nos conta o porquê dessa veste. Nos casamentos no Oriente, é comum que o noivo, ao fazer uma festa, ele também precisa fazer vestes para os seus convidados. Por quê? Porque esse noivo tem amigos ricos, amigos pobres, amigos perfeitos, amigos aleijados, e ele quer chamar todos os seus amigos, e ele não quer ver um de seus amigos menosprezado pelos outros por causa da sua vestimenta, sua posição social. O que esse noivo faz? Ele faz mantos. Vamos dizer que ele vai chamar 30 convidados. Então ele faz 30 mantos e coloca um criado na porta. E quando os seus convidados chegam, não importa quem esse convidado seja, ele vai ungir esse convidado, ele vai lavar os seus pés e ele vai vestir também esse convidado. Essa unção é um perfume. Quando o noivo vem, ele vai abraçar e todos os seus convidados terão o mesmo cheiro. Todos os seus convidados terão a mesma roupa. Todos os seus convidados terão o mesmo aspecto. Ele foi limpo, lavado pelo noivo, ele foi perfumado pelo noivo e ele foi vestido pelo noivo. Essa vestimenta, já que nós estamos em uma parábola, ela significa o Espírito Santo, e esse rei, o noivo, é o Senhor Jesus Cristo. Veja bem, ele veio para os que eram seus. Os seus não receberam, rejeitaram. Aqueles aos quais ele convidou, eles menosprezaram os seus enviados. Eles mataram alguns dos seus pregadores. Então ele largou esse povo de lado e ele virou-se para um outro povo que não era merecedor. Mas não tem problema, já que na entrada ele tem manto, ele tem perfume e ele tem limpeza. Ele higieniza, ele limpa. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo, nos limpa e purifica de todo pecado. O Espírito Santo nos reveste, não é? E a presença do Espírito Santo nos perfuma para que nós sejamos, para as narinas de Deus, um cheiro agradável. Agora, então nós temos um povo que rejeitou, nós temos um povo que aceitou o convite, mas nós temos, eu vou usar aqui uma palavra até meio cômica, nós temos um velhaco.
nós temos um penetra, um fura-festas. O rei chega para ele e diz, amigo, como é que você está aqui dentro sem a vestimenta? Eu já convidei, eu permiti qualquer pessoa entrar, eu permiti qualquer defeito entrar, porque eu tinha capacidade de mudar isso. E aí você vem para a festa e não aceita o revestimento, não aceita o perfume, não aceita a limpeza. Quem é você? Por onde você entrou? E aí eu quero trazer isso para muitas pessoas entrando no reino de Deus, entrando nas coisas de Deus. As pessoas já deveriam ter uma gratidão a Deus, e a gratidão, a maneira de nós expressarmos a gratidão é rendendo-nos à vontade dele. Deveria ter essa gratidão e querem viver as coisas de Deus sem o Espírito Santo, sem passar pela porta. Que porta é essa? É a maneira provida por Deus para receber qualquer um. Porque nós viemos como qualquer um, mas nós não permanecemos como qualquer um. Nós nos tornamos nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos batizados na sua morte, nós morremos com ele, nós nos desfazemos dos nossos defeitos, dos nossos erros, nós sepultamos um velho homem em Cristo Jesus, na semelhança da sua morte, de acordo com Romanos capítulo 6, mas de acordo com a sua ressurreição, nessa semelhança, nós saímos para uma nova criatura. Por que muita gente tem tentado viver a palavra, viver o reino de Deus sem o Espírito Santo? E aí nós temos igrejas lotadas de velhacos, penetras, fura-festas. Por quê? Porque não se vestiu do manto dado por Deus, que é o Espírito Santo. E pensam, e aí é onde Jesus, em São Mateus, capítulo 7, verso 24 ali, Jesus diz assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, Senhor, em teu nome curamos enfermos, expulsamos demônio. Eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós, praticantes de iniquidade, porque nunca vos conheci, porque vocês não passaram pela porta. Descobriu-se que aquele homem da parábola entrou pela janela. Espera aí, precisa entrar pela janela. Se ele mandou convidar a todos, se ele forçou a todos entrarem, o evangelho, a pregação da palavra, te dá a oportunidade. A pregação da palavra perdoa os seus pecados. A pregação da palavra te faz nova criatura. E você quer entrar nesse reino de uma forma errada, sem receber o Espírito Santo, sem dar ao noivo o prazer de te vestir, de te perfumar. Pessoas que querem manter velhos pecados, defeitos, alelumes, na presença de Deus. Você não quer se desfazer disso. Você não quer se arrepender. Você não quer confessar os seus erros e quer ficar na presença de Deus. Há um momento em que ele passa por essa festa e diz, como é que você está aqui dessa maneira? E aí essa pessoa, esse você, esse sujeito aqui da nossa parábola, será lançado nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu posso estar falando com gente sem vestimenta, mas não quero continuar falando com pessoas que não queiram mudar essa situação. Há um Espírito Santo para se alcançar. Há um Espírito Santo dado. O apóstolo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 38, ele faz uma recomendação, mas ele dá uma sequência na promessa de Joel, capítulo 2. Pedro diz assim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e até
tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Você tem o direito ao ser convidado por Deus, e você está sendo convidado agora pela palavra. Se a palavra chegou até você, você está sendo convidado, chamado por Deus. Você tem o direito do Espírito Santo. Como é que vai viver sem o Espírito Santo? Como é que a igreja quer se manter na presença de Deus, nessa festa gloriosa que Deus tem servido o seu banquete, nós podemos dizer, o seu banquete de 7 pratos, e manter-se sem o Espírito Santo, sem perfume para as narinas de Deus, sem pés lavados pelo servo colocado à porta? Não. É tempo de todos nós nos vestirmos, é tempo de todos nós permitirmos ao Espírito Santo nos perfumar, e é tempo de nós entrarmos a Ele limpos, dignos, porque o Espírito Santo iguala-nos. Não importa se você é rico, pobre, negro, branco, se você nada disso importa. São Paulo diz, diante de Deus não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher, não tem nada. Deus não olha para isso. Ele olha a sua aceitação ao que Ele proveu, ao que Ele providenciou, ao que Ele traz para o seu povo. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, toma esse conselho do servo do rei e não menospreze. Não vá fazer, eu vou casar, eu vou negociar, eu não tenho tempo. Não faça isso, não. Não. E também não se insurja contra aquele que está te chamando. Receba o convite de Deus. Quer convidar mais alguém? Manda esse vídeo para ele, manda o link, olha aí, você precisa, nós precisamos disso. Vamos encher a festa de Deus, vamos encher o banquete do rei, porque já está posto. E ele manda te convidar. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vista esse manto, provido por Deus, para tirar os nossos defeitos. Eu vou colocar mais um, da chave do Evangelho, mas eu vou fazer um comentário agora disso aí que ele está falando. Então ele está falando para nós aqui, e eu quero que vocês captem isso aí, eu vou até frisar para ver se posso ajudar alguém aí do outro lado também. Ele está falando dessa parábola, que ele convidou pessoas queridas, que tinham o direito de ser convidada. Ele convidou pessoas que estavam casando, e o rapaz falou assim, não, eu não vou poder ir nessa festa não, nessa comemoração não, porque eu estou casando. E sim, é verdade. Naquele tempo antigo, você estivesse casando, você podia ficar 1 ano até sem dedicar a sua vida a Deus. Porque você estava casando. Era um direito seu. Só que era o convite do Senhor. Outro falou assim, não, eu tenho uma junta de boi para cuidar, não vai dar para mim não. A outra, eu estou fazendo isso. Então, muitas vezes, as pessoas estão ocupadas. E Deus está convidando cada pessoa a se chegar a Ele. Então, o que ele fez? Ele falou, vou mandar chamar várias pessoas, vai na vala, vai em todos os lugares, e vão convidar elas para entrar. Porque na casa do Senhor não vai ficar vazia, não. Você pode passar, você pode chamar aquela pessoa má, você pode chamar aleijado, pessoa drogada, todo mundo você pode chamar. Mas a casa de Deus não vai ficar vazia, não. Então Deus convidou todo mundo e mandou os homens de Deus chamá-los. Pessoas que não eram dignas, que não tinham direito, que a gente nem conhecia. Ele chamou. Só que quando chegava na porta, tinha ali uma pessoa para lavar seu pé, para te dar uma vestimenta branca, para você poder igualar com todos e não ser menosprezado naquele momento. Então foi feito isso. E o Senhor Jesus, que era o nosso rei, chegou
para saudar todo mundo que estava na festa. Só que entrou um intruso. E o intruso entrou pela janela. Ele não entrou pela porta, onde deveria ser entrar pela porta, porque o Senhor Jesus mandou convidar todo mundo. Se ele passa pela porta, não teria problema nenhum. Mas ele entrou pela janela. Então o dono da festa, que era o rei, falou: "Uai, mas por que você tá vestido desse jeito? Sendo que todos os meus convidados, que eu convidei, estão todos iguais. Eles já passaram pela lavagem, lavou o pé deles, colocou cheiro neles, limpou eles, eles estão com a vestimenta branca. E você está com uma roupa diferente. Então você não passou pelo processo que eu fiz, o processo que seria passar pela porta. Então nós vamos agora pela vida espiritual. Você que vai na sua igreja, ou qualquer outro lugar que você vai, se você não passar pela porta, você está sendo intruso, intrometido, penetra. E o Senhor Jesus quer que você passe pela porta. E pela porta você tem que passar, em primeiro lugar, é pelo batismo do Senhor Jesus. Você tem que arrepender do seu pecado, ser batizado no nome do Senhor Jesus e receber o Espírito Santo. Senão você vai ser intruso, vai ser penetra, vai passar pela janela e o Senhor Jesus vai acabar te mandando você para fora. Porque você não aceitou a recomendação do Senhor Jesus. Então eu quero fazer para você uma pergunta e você do outro lado. Você que frequenta a sua igreja, você está nessa situação ou não? Você é batizado no nome do Senhor Jesus? Por quê? O Senhor Jesus quer que você seja batizado no nome do Senhor Jesus, para você receber o Espírito Santo. Mas é no nome do Senhor Jesus, não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não. Então eu vou deixar ele continuar aí. Porque sabe por quê? Se você não fizer isso, você está fazendo uma maquiagem. Você do outro lado aí, você já parou para pensar sobre maquiagem? Maquiagem. O que significa maquiagem? Se você ficar comentando demais, vai passar do horário. Tá. Maquiagem significa você estar maquiando alguma coisa. Você está maquiando a verdade, que é a palavra de Deus. Você está maquiando um defeito na sua face. Você está colocando uma coisa para tapar o defeito daquela coisa. Então presta atenção em maquiagem. Pessoas que ficam maquiando. Agora vamos para o natural. Um cristão que maqueia, uma mulher que fica usando maquiagem. Deus está querendo você mostrar a sua realidade, o seu defeito. Não é ficar tampando a verdade, não. Então vamos deixar continuar a outra live para concluir. E aí eu vou passar para outra agora. Então vamos entrar na 39. Olá, irmãos e irmãs, Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo, amigo, amiga, você que está assistindo esses vídeos aqui pela primeira vez, é um prazer tê-lo conosco. Aqui nós falamos de assuntos bíblicos que são chaves para que possamos compreender o reino de Deus e, ao compreender, desfrutar dele, aquilo que Deus determinou para nosso benefício. Eu gostaria de trazer hoje, eu estava num culto de terça-feira, culto nosso de oração aqui, estava ouvindo o ministro irmão Adelson. Ele estava falando de algo que me
me fez viajar um pouco na minha própria vida e eu queria deixar aqui um testemunho que é uma chave para mim e eu creio que vai ser para você, vai te ajudar. Nosso propósito é te ajudar a encontrar esses benefícios do reino de Deus e isso te fazer mais próximo, isso te fazer vencedor, e isso trazer vitória também para a sua família. E é claro, como gratos que somos, quando nós recebemos de Deus, então nós queremos viver, fazer para Ele. As pessoas sempre pensam assim, o que Deus pode fazer para mim? Eu quero que você medite diferente. O que eu posso fazer para Deus? O que eu posso ajudar a Deus? Deus não precisa da minha ajuda, tá certo? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele curou um cego, Ele disse assim, sobre ao templo e procura saber o que Moisés determinou para a cura que você recebeu. Era sempre determinada uma oferta ou um sacrifício por algo que a pessoa recebia. Então, isso não mudou, embora não se faça mais sacrifícios, e nós também não cremos em ficar cobrando aquilo que Deus faz. Mas Deus cobra. O que Deus cobra? A minha gratidão. E qual é a maior forma de expressar a Deus a minha gratidão? Viver para Ele. Essa é a maior chave dentro das Escrituras. Viver para Deus. Mas eu queria falar um pouco sobre um marco. Um marco. Você precisa de uma promessa pessoal. O profeta William Branham, pregando a mensagem Conferência com Deus, ele diz assim, não importa o que você tenha feito, e aí ele vai descrever todas as coisas que existe a possibilidade de que alguém tenha feito. Ele diz, não importa se você tenha feito tudo isso, ainda assim, você tem o direito de se assentar com Deus, de conversar do seu assunto com Ele, e Ele, logicamente, te ouvir, te atender, te responder. Mas é necessário que você tome aquela resposta de Deus como uma promessa e carregue por sua vida inteira. Então aqui fica um testemunho pessoal. Há 26 anos atrás, um pouco mais do que isso, eu era apenas um jovem sem perspectiva, sem uma condição financeira, social, sem uma saída. E eu tinha um grande sentimento por uma pessoa que hoje é minha esposa. Mas eu não tinha muito o que apresentar. A ela, eu tinha esse sentimento verdadeiro, que ela confiava nisso. Mas apresentar o sentimento que eu apresentaria a ela para o pai dela não era suficiente. Então, nós dois conversamos e ela me disse assim, olha, você precisa falar com meu pai. Ela acreditava em mim. Por quê? Porque a moça acredita no sentimento, a moça acredita no amor. O pai acredita na razão. Você precisa apresentar para o pai não só os seus projetos, mas uma condição, vamos chamar de fundos, de lastro, para executar o seu bom projeto. Bons sentimentos para com os pais não é suficiente. E eu não tinha isso para apresentar, mas eu falei com Deus, porque eu sempre tive fé na palavra de Deus. Eu sempre criei em Deus, ainda que jovem e ainda que, como, vou usar uma palavra, descabeceado, como as pessoas sempre acham os jovens. Então, depois de ter conversado com ela e marcado o dia de ir lá, eu fui falar com Deus. Eu disse, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu tenho vontade, eu tenho coragem para trabalhar, eu tenho fé, mas nada disso vai convencer o pai de uma moça a permitir que
que eu aproxime, que eu faça parte agora do convívio daquela família, que um dia eu a tire da casa dele. Então falei com Deus, apresentando as minhas incapacidades, os meus problemas, as minhas barreiras, as minhas dificuldades, mas apresentando para Deus também um grande amor que eu tinha por alguém, e eu precisava de um caminho, de um aval. Senhor, o senhor me avalizaria? Ele foi meu avalista com estas palavras. Isaías, capítulo 45. Vê, eu disse, Senhor, me ajuda. Eu nem recomendo isso, mas eu, como um testemunho, estou te contando assim. Orei a Deus e disse assim, eu vou abrir essa palavra. E onde eu abrir, eu quero que o Senhor esteja me respondendo. Abri. Abri sem conhecer as Escrituras, sem conhecer aquilo. E eu abri exatamente em Isaías, capítulo 45. E quero compartilhar com você. Aonde diz assim, assim diz o Senhor a seu ungido. Eu era só um jovem, hoje eu sou um pastor. Então, se uma outra pessoa lesse, ela não consideraria um ungido do Senhor. Ah, isso é um jovem aí, sem muito juízo dentro da igreja, sei lá, está tentando aventurar para cima da minha filha. Mas isso aqui, eu tomei como uma conversa do meu Deus comigo. Resposta. Assim diz o Senhor a seu ungido. A Ciro. Não era para você, era para o Ciro. Tire os nomes dos personagens bíblicos e coloque o seu. O profeta William Branham conta a história de um menino que estava viajando num navio e o capitão passou mal. E as pessoas perceberam que ele iria morrer e o próprio menino também. E ele se aproximou do menino, do capitão, e disse, capitão, a minha mamãe, quando eu passo mal, ela lê a Bíblia aqui em Isaías 53 e ela coloca o meu nome. Vamos ler a Bíblia e colocar o nome do senhor? Leu Isaías 53 e colocou o nome do capitão. E quando disse, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo, o capitão foi sarado. Ele recebeu a sua cura. É assim, você precisa, eu preciso, e aqui eu me encontrei, você precisa ter seu nome em cada escritura aqui, em cada promessa. Você tem uma promessa sua? Eu tenho. Então, eu tirei o Ciro. Assim diz o Senhor, a seu ungido, eu, Wanderley, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. O que ele disse? Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Então eu posso partir para o Salmo 27, ainda que um exército me cercasse, Deus iria soltar os lombos, quer dizer, tirar as armaduras dos reis, Deus iria abrir caminho, Deus abateria as nações diante, Deus me faria mais do que vencedor. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze. Quantas vezes nós oramos? O céu parece de bronze. Deus prometeu que quebraria e despedaçaria os ferrolhos de ferro. Uma porta de bronze com as trancas de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Sabe o que eu entendi? Que eu era conhecido de Deus. Que Deus aqui
é o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o que abre caminho, que criou os céus e terra, e que esse Deus iria endireitar os caminhos para mim. E que esse Deus abriria portas para mim. E que mesmo que eu não tivesse condições naquele momento, eu podia ir lá, agarrar na mão de Deus, porque Ele me guiaria. Muitos caminhos foram difíceis, tortuosos, mas o Senhor endireitou. Mas muito mais do que as pessoas saber, era eu saber. E Deus abriu portas, quebrou trancas, que muitas coisas vieram trancar as portas para que eu passasse, e Deus abriu. O Senhor Deus de Israel deixou de ser o Deus de Israel e tornou-se para mim o meu Deus pessoal. E ter essa promessa é aquilo que me dá coragem para continuar caminhando, mesmo quando não há caminho. Ele disse que ia abrir. E eu guardei essa questão, fiquei pensando, um rapaz muito pobre, muito sem condição, vai se casar. E muitas dificuldades eu passei, e eu pensando, meu Deus, e as riquezas? E os tesouros encobertos? Sabe de uma coisa? Eu descobri, tesouros encobertos de Deus não são finanças, tesouros aqui, coisas desse mundo perecíveis. Eu estava um dia na cidade de Coxim, no Mato Grosso do Sul, como um jovem pregador. E Deus havia me dado a graça de pregar para um grupo de pastores, e esses homens estavam me olhando como uma pessoa importante dentro do reino de Deus. E aí Deus disse assim, tesouros encobertos. Eu percebi que os dinheiros, os valores daqui, os homens corruptos conseguem, os homens maus conseguem, mas uma coisa que eles não podem comprar com seus dinheiros e que Deus me deu. Eu, que não tinha nome, nem para ir na casa de um pai de família, pedir para namorar aquela sua filha, Deus agora tinha criado para mim um nome que o dinheiro não podia comprar. Tinha criado para mim não só um nome, mas tinha colocado valor, saldo, tinha colocado credibilidade, crédito naquele nome. E eu podia ter amigos, credibilidade, um pouco. E mais do que isso, tinha gente querendo ouvir de mim o que Deus iria falar. Ora, se isso não são as riquezas encobertas, eu não conseguiria entender mais. Hoje, depois de mais de 26 anos, eu estou aqui dizendo para você, falar com Deus. Buscar uma promessa e basear nela. E eu me baseio nessa promessa quando os caminhos fecham, quando as curvas acontecem, quando as portas estão trancadas, quando se levantam as oposições, as dificuldades, quando parece que o mundo virou contra mim, eu corro nesse poste de amarração, eu corro a esse marco da minha vida e espero Deus soltar os lombos. O que é soltar os lombos? As armaduras estão amarradas nos lombos, os arreios dos cavalos, dos poderes, estão amarrados nos lombos, e eu creio que posso dizer que já vi Deus desamarrar o apoio, o amparo de muitos que levantaram contra mim. Não contra mim, pessoa física apenas. Contra mim, promessa que Deus fez para a minha vida. Portanto, isso tem me ajudado. Eu não tenho inimigos. Eu não faço inimigos. Mas o inimigo se levanta em pessoas para fazer delas minhas inimigas. Porém, Deus tira aquela amarra. E muitos inimigos são hoje amigos. Entende? São riquezas, são joias, são defensores. E é assim que eu creio. Cada verdadeiro cristão deve ter a sua promessa, o seu amparo. Eu me lembro do pastor Vanderlei, em uma ocasião, começando também o seu ministério, Vanderlei Pereira Lemos,
começando seu ministério, de repente ele não sabia o que pregar, ele estava em um lugar para pregar. Orou a Deus, abriu a sua Bíblia e Deus mostrou para ele: eu tenho te posto no ministério. Ele foi ali, pregou e tem pregado até hoje. Então todas essas coisas são chaves. Procure a Deus, ore a Deus, encontre uma escritura para ter na sua vida como um marco. Volte nela em todas as suas dificuldades. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Você gostaria de continuar tendo vídeos como esse? Outros vídeos aqui do nosso canal, assim está escrito? Inscreva nesse canal. Se inscreva. Por quê? Porque nossos vídeos chegarão em primeira mão. Quais vídeos? Esses te ajudam. Cultos, hinos, orações, pregações da palavra e tudo que nós fizermos aqui para benefício do reino de Deus. Deus abençoe a todos. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Então, Deus abençoe vocês, gente. Eu vou encerrar a live aí, né? Eu não vou tomar muito tempo seus não, que eu faço só 2 lives. 2 partes, né? Da chave do Evangelho. Eu fiz a 68 e a 69. Agora vai ficar faltando a 70, né? Eu já fiz um comentário no início e a minha esposa também está fazendo uma live aqui agora também. Então eu não vou poder falar muito com vocês não. Então uma boa noite para cada um de vocês. Deus abençoe vocês no Instagram e no TikTok. Espero que esteja ajudando vocês aí e que Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus. Vou encerrar a live aqui então. E eu encerro sempre aqui no Instagram. Depois eu encerro no TikTok também. Então uma boa noite para vocês aí. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus.